Uma menina foi na casa da tia e a tia ofereceu um suco para ela. Ela disse que na casa dela não tem desse suco, que o sonho dela era ter desse suco para tomar. A mãe dela, quando soube que ela disse isso para a tia, ficou muito brava porque era mentira. Ela tinha desse suco, o suco estragava e a filha não tomava. E aí, como punição pela mentira, e na verdade a gente pode entender aqui, como punição por ter feito a mãe ficar constrangida, a mãe obrigou a filha a tomar um monte desse suco até ela chorar, até ela ficar esturricada de tomar suco, filmou e postou nas redes sociais a filha chorando e depois posou de boa mãe no fim do vídeo. Isso aconteceu na rede vizinha e tá dando o que falar muito porque tem muito, mas muito comentário de gente aprovando isso, dizendo que a mãe realizou o sonho da filha de maneira cínica, sabe? De maneira muito cínica. E muitas pessoas que aplaudem dizendo que não foi nada demais, né? Foi só tomar suco, não foi nada demais. E outras muitas dizendo que se fosse a minha mãe seria pior, como se isso fosse alguma justificativa para a tortura sobre criança. E eu cheguei a gravar um vídeo na rede vizinha sobre isso. Eu usei como base um artigo que se chama Motivações da Violência Física contra a Criança sob a ótica do cuidador agressor, que é uma análise de discurso feita em Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte, com cuidadores agressores que estavam ali participando de um programa, né, para tentar reestruturar a família. E os pesquisadores, as pesquisadoras, na verdade, foram conversar com esses cuidadores agressores para entender o que eles achavam sobre o ato deles e para entender qual justificativa eles davam para praticar esse ato, né? E no vídeo eu falo especificamente de alguns pontos encontrados na pesquisa, que eu acho que é uma pesquisa que pode servir para a gente usar pelo menos de referência para tentar analisar situações do nosso dia a dia que se parecem com essa, porque convenhamos, violência contra a criança, seja psicológica, seja física, é a coisa mais comum do mundo. Mas aqui no Falando Livre eu gostaria de falar um pouco sobre outros pontos que eu acho relevante, e eu acho que no máximo amanhã eu posto esse vídeo que eu havia postado na rede vizinha também para complementar o debate, tá? E no fundo eu estou fazendo esse vídeo também para tentar refletir sobre como que bater em criança é uma coisa tão cultural, é uma coisa tão normalizada, que não se refere necessariamente ao caráter dos pais, da mãe, dos cuidadores que cometem a violência, mas se refere a coisas que são multifatoriais, que envolvem muita coisa. No vídeo que eu vou postar no máximo amanhã, eu falo de algumas categorias que têm uma relação um pouco mais estreita com este caso da mãe do suco-capo. Mas eu gostaria de falar com vocês neste vídeo de hoje de um jeito um pouco diferente, numa perspectiva um pouco diferente, porque eu gostaria de dizer que uma das categorias que aparecem nessa pesquisa que eu citei são as dificuldades sociais e econômicas e as dificuldades das próprias relações familiares. Ou seja, como que as dificuldades socioeconômicas e como que as dificuldades relativas à sociabilidade, elas também dão condição para a violência contra a criança. E eu sei que muita gente vai dizer que, mas eu vim de uma família pobre e minha mãe não me espancava. Mas precisa entender que quando a gente fala de fenômenos sociais, a gente não está falando de determinações diretas e simples, mas a gente está falando de condições que permitem a possibilidade da existência. E essas condições elas podem ser delimitadas, mapeadas e entendidas para que o fenômeno seja melhor explicado. Nas entrevistas que foram feitas nessa pesquisa, quando se fala de dificuldades socioeconômicas, o que está se falando é o seguinte: famílias muito pobres, muito pobres, em que a mãe vai pegar papelão na rua, o pai ele também pega, mas ele chega bêbado e não traz nenhum dinheiro da coleta do dia, e tem esses conflitos que tem a ver com vulnerabilidade socioeconômica, e por fim a criança acaba tendo algum comportamento, um ou outro reprovado pela família, pela mãe ou pelo pai, e acaba apanhando por isso. É necessário compreender que aqui você tem a extravasação, é assim que fala, né? Você tem uma raiva que é extravasada justamente naquele que não pode se defender.
naquele que de certa forma é o mais fraco, com certeza é o mais fraco, e de certa forma não é protegido. Nem fisicamente ele não pode se proteger, mas nem socialmente. Porque por mais que existam leis que vão aplicar pena para quem bate em criança, por mais que isso exista, socialmente é aprovado, incentivado e extremamente normalizado espancar crianças. A vergonha da mãe que vê o filho pedindo comida na rua quando ela pediu para ele não fazer isso na medida em que ela estava indo pegar papelão para trazer uma grana para casa, por exemplo. Essa vergonha desencadeia a criança ser espancada a ponto do espancamento ser denunciado e a ponto da mãe ter que falar com autoridades para dar conta de explicar o que aconteceu, por exemplo. Percebe que isso não é só caráter, isso tem a ver com uma condição socioeconômica específica que coloca as pessoas à flor da pele, que coloca as pessoas em momentos de uma vulnerabilidade, de um descontrole, que muitas vezes você não consegue explicar só falando de moralidade, só falando de caráter, só falando de, será que é uma pessoa educada? É óbvio que aqui, em nada, eu defendo as pessoas que agridem crianças, evidentemente não é o caso. Mas é o caso compreender que esse fenômeno está para além de um moralismo barato. Está para além de uma moralidade tacanha, boba, muitas vezes inútil, que não consegue dar conta de entender que violência contra crianças em vários momentos vai acontecer no meio de uma situação muito complexa. Muito complexa. Quando essas mães são perguntadas como que elas avaliam ter batido nos filhos, aí vem as justificativas clássicas, né? Mães e pais, aí vem essa justificativa clássica, que é bater não é grave, bater educa, e a que eu acho mais clássica, que é dói em quem bate, né? Que é aquela coisa, né? Dói mais em mim do que nele, né? Porque assim, eu não tô fazendo isso porque eu quero, eu tô fazendo porque precisa, tipo isso. E nos relatos dos cuidadores agressores, se percebe que essas justificativas são usadas num limite, que é o limite que dá a entender que basicamente o que está rolando é o seguinte: eu não sei lidar com uma criança que faz uma ou outra provocação, que faz uma ou outra arte, eu não sei lidar com isso e eu apelo para a violência, porque a violência dá um fim imediato em certas atitudes infantis. Cara, isso é muito problemático e, de novo, isso não envolve simplesmente caráter, né? Isso não envolve simplesmente uma moralidade. É óbvio que o Brasil, com um passado colonial, escravagista, que foi fundado em relações sociais, que envolve muita autoridade e muito exercício de poder, exercício dessa autoridade por meio da violência, um país que está acostumado com a violência em relações interpessoais, tem esse fundo que dá uma base para se aplicar a violência sobre crianças. Mas, ao mesmo tempo, é necessário dizer que a desigualdade social, por si só, ela é uma causa também de violência cotidiana, inclusive sobre crianças. É necessário compreender que a violência não nasce do nada. Ela não nasce da mente de pessoas que, sei lá, são curva de rio. Não é assim que funciona, né? A violência tem seu lugar histórico, social, cultural específico. Ela se manifesta de maneira específica. Pode até ser considerada como algo que é fundamental do ser humano, né? Um instinto básico, né? Dessa parte bio do sujeito que é biopsicossocial. Até pode ser entendida assim. Só que as formas sociais que a violência toma, essas aí são determinadas historicamente, socialmente, culturalmente. Elas não são aleatórias, elas não são imaginadas pela pessoa que pratica e ponto final. Ela criou uma forma de violência nova. Eu acho que é evidente que quando se tem ali uma criança que não pode se defender, ela tende a ser um alvo dessa violência. E quando se tem um passado colonial, escravagista, que vê na violência uma boa resposta para a sociabilidade, vê uma boa resposta para controle social, vê na violência uma boa resposta para a ordem social, vê na violência uma boa resposta para que as pessoas fiquem nos seus devidos lugares, e principalmente vê na violência com o mais fraco uma possibilidade sempre presente e, portanto, tem uma base na covardia, uma covardia que movimenta relações de poder e um certo capital ali simbólico de cotidiano, um certo prestígio, né, de dominante, dominador, um certo prestígio de influência dentro da comunidade, dentro do bairro que vive, por aí vai. Eu acho que, sabe, é necessário botar tudo isso para jogo porque é uma situação extremamente complexa.
E evidentemente que eu não fiz esse vídeo para propor solução, eu sou só um cara fazendo um vídeo no YouTube. Apesar do meu nome ser Vinícius Siqueira, eu sou mestre e doutorando pela Unifesp, e nesse canal eu falo de teoria social, de análise do discurso e de muitas outras coisas. Apesar disso, é difícil dar uma resposta para isso. Eu acho até que não existem respostas universais para isso. Eu acho que seria muito clichê dizer que a resposta é o fim do capitalismo, com todo respeito, né? Acho que uma transformação na base das estruturas econômicas evidentemente é desejável, mas com certeza não resolve a questão, não finaliza a questão, não fecha a questão e, acima de tudo, é uma resposta fácil para se dar perante um problema que é complexo, né? Um problema que passa pela desigualdade social, mas que passa também por um fundo histórico, cultural e por aí vai, né? Acredito que uma resposta simples ela só serve para afagar o nosso desejo de bater um papo que de repente a gente vai entender e achar que faz sentido, mas que talvez na prática a gente deva pensar um pouco mais sobre, e eu convido você a pensar comigo. Fica à vontade para deixar o seu comentário, deixa o like no vídeo, compartilha, vai me ajudar muito, e até a próxima.